leitura do livro de Salmos, o resumo do livro de Salmos, tá bom? Da Bíblia Sagrada. Salmos, autor. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos de adoração escritos por vários autores ao longo de um período extenso da história de Israel. Os títulos de alguns salmos os atribuem a certos indivíduos ou grupos. Outros salmos não contêm nenhuma referência à autoria. O indivíduo mencionado com mais frequência é Davi. E o livro de Salmos, como um todo, geralmente é associado a ele. Davi foi considerado o maior salmista de Israel. A designação de Davi, que aparece no título de vários salmos, também pode ser traduzida como para Davi, indicando que estes cânticos pertenciam à coletânea davídica de salmos. Outros indivíduos e grupos associados a certos salmos são Asaf, Salomão, Etam, Moisés e os filhos de Corá. Data. Uma vez que o livro de Salmos é uma coletânea de cânticos para o uso no culto de Israel, é difícil atribuir uma data ao livro como um todo. Os salmos foram escritos em várias épocas ao longo da história de Israel. Os títulos de alguns identificam seu contexto histórico exato. O Salmo 51, por exemplo, a súplica de Davi por perdão, depois de ter cometido adultério com Betseba, provavelmente foi redigido durante o século X a.C. O Salmo 137, por outro lado, é um cântico do povo de Deus que foi para o cativeiro babilônico, 586 a.C., onde permaneceu até o rei Ciro da Pérsia publicar um edito em 538 a.C., permitindo que os exilados voltassem para a sua terra natal. Alguns salmos provavelmente foram modificados posteriormente para o uso nos cultos públicos. O livro de Salmos faz parte da seção do cânone hebraico chamado de Escritos. Pano de fundo. Contexto. Os salmos são resultantes de vários contextos individuais e pessoais da história de Israel, e os títulos de alguns identificam seu contexto histórico. O Salmo 3, por exemplo, corresponde à ocasião em que Davi fugiu de seu filho Absalão. Com o passar do tempo, os salmos foram incorporados ao culto de Israel no templo, e não há dúvida que alguns foram escritos especificamente para esse fim. Glória a Deus, aleluia. Bem, propósito. O livro de Salmos reflete de forma singular diversas respostas individuais à revelação própria de Deus. As mulheres podem se identificar com vários desses poetas que derramaram seu coração diante de Deus em oração, expressando anseios, confissões, lamentos e ações de graças. O livro de Salmos é o inário de Israel, sendo chamado por vezes de saltério. Bem, destinatários. Os salmos são dirigidos primeiramente ao Senhor Deus de Israel e desempenhavam um papel importante na vida comunitária de seu povo. Englobam várias experiências humanas, positivas e negativas, e, desse modo, revelam que podemos nos chegar a Deus, trazendo conosco toda a nossa vivência. Deus ouve os clamores dos angustiados e dos pecadores, e também os gritos de alegria e júbilo do seu povo. Amém, aleluia, glórias a Deus. Características literárias. O livro de Salmos é constituído de poesias hebraicas, assim identificadas em função do ritmo e não da rima. Algumas das características da poesia hebraica são o paralelismo, a métrica e a organização em estrofes. Dentre os vários tipos de paralelismo no sinônimo, a segunda linha repete a ideia da primeira, em palavras ligeiramente diferentes. No antitético, a segunda linha contrasta com a primeira. E no sintético, a segunda linha expande ou completa a ideia da primeira.
A métrica é definida pelo número de sílabas tônicas numa linha poética. A organização em estrofes se refere ao agrupamento de um salmo ou salmos em estrofes através do uso de um refrão. Bem, temos o livro de Salmos contém a adoração a Deus, não é isso? Expressada por indivíduos e pela comunidade. Podemos identificar vários tipos de salmos, como os hinos de louvor, os salmos reais, os lamentos, as ações de graças, os salmos de ações de graças, ações de graças, os salmos de entronização e os salmos sapienciais. Os tipos de salmos, aí dá uma referência que eu não vou ler. Este é, acima de tudo, um livro de louvor. Ao lermos os 150 salmos, mudamos nosso foco para a majestade do Deus, que deve ser adorado, do Deus digno de louvor eterno. Muito bom. Vamos ler esse finalzinho aqui? Tá tão bom, né? Ao lermos os 150 salmos, mudamos nosso foco para a majestade de Deus, que deve ser adorado, do Deus digno de louvor eterno. Bem, é verdade. Quando vamos à igreja, sempre entoamos louvores para o Senhor, ressaltando a sua majestade, né? Bem, então, meu nome é Lúcia Marques, nosso canal Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.